No vídeo de hoje vamos falar sobre a história do Ômega no Brasil e sua dura missão de substituir o Opala. Mas antes deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. No começo dos anos 90, o Brasil estava abrindo as portas para carros de todas as origens e marcas. As 4 grandes fabricantes nacionais tentaram reagir, mas a GM decidiu mudar a situação com uma estreia de peso, Chevrolet Ômega, oriundo de uma parceria estreita com a Opel AG. O Ômega que chegou ao Brasil estava intimamente ligado ao mercado europeu e foi uma sensação na época, pois iniciava um ciclo de modernização do portfólio da Chevrolet. Na verdade, ele havia nascido no emblemático ano de 1986, mas ainda estava sendo produzido no início dos anos 90. Em realidade, depois do Chevrolet Ômega, a General Motors do Brasil lançou modelos como Astra, Vectra e Corsa. Chevrolet Ômega no Brasil. Poucos meses após a reabertura das importações, a General Motors do Brasil decidiu produzir no Brasil o segundo modelo mais caro da alemã Opel, o futuro Chevrolet Ômega, já que o primeiro era o luxuoso Senator. Batizado de Projeto 1700, o novo carro nacional evoluiu da decisão até o lançamento em 2 anos, sendo apresentado à imprensa em agosto de 1992. O Chevrolet Ômega chegou com o mesmo estilo visto na Europa, mas ainda intimamente ligado ao original dos anos 80. Era um belo sedã executivo com frente curvada, capô que descia até a grade curta com friso cromado no CD, Comfort Diamond, e para-choque de linhas equilibradas e funcionais, tendo acabamento na cor do carro na topo de linha CD e preto com plásticos na GLS, Gran Luxo Super. Aliás, os 2 tipos para-choques traseiros seguiam a lógica. O Chevrolet Ômega tinha uma boa área envidraçada com colunas das portas traseiras verticalizadas, assim como era a filosofia de estilo da Opel em 1986. Visto também no Kadett. As saias de rodas traseiras eram cortadas e davam um charme a mais ao alemão. Os retrovisores embutidos e as vigias laterais triangulares eram outros elementos da estética do Chevrolet Ômega que atraía, assim como a traseira limpa, dotada de lanternas verticais e tampa do porta-malas que ia até o protetor, garantindo bom vão para bagagens grandes. As colunas serretas e a antena elétrica na traseira também chamam atenção, assim como os vidros verdadeiramente verdes. E o para-brisa degradê. Os frisos laterais cromados vinham com um borrachão protetor e as maçanetas eram embutidas na carroceria, ajudando a reduzir o bom coeficiente aerodinâmico de 0,30 de CX no modelo brasileiro, pois o alemão tinha 0,28. As rodas de liga leve eram bem atraentes, especialmente as raiadas de estilo BBS da versão CD, enquanto a GLS tinha um aspecto elegante apenas. Os pneus eram 195, 65R15 e davam conta do recado. Faróis de neblina só existiam na topo de linha e as cores eram bem sóbrias no Chevrolet Ômega. Por dentro, o modelo seguia a escola alemã com 2 padrões de acabamento para as versões apresentadas, sendo que o conjunto compreendia vários módulos onde os itens eram colocados, tais como ar-condicionado, computador de bordo, toca-fitas, toca-CD. Sim, um luxo para a época e oferecido opcionalmente junto com o primeiro, difusores de ar, ajuste elétrico dos faróis, CD, e comandos dos faróis. Tudo bem organizadinho para que o condutor ficasse mais à vontade. No GLS, o cluster era analógico, e tinha instrumentos grandes e bem visíveis.
O relógio analógico era um charme tirado com a opção do computador de bordo. No CD, o Chevrolet Omega vinha com instrumentação digital bem típica da época. O volante também mudava, sendo um de 4 raios mais simples no GLS e um mais volumoso e revestido em couro no CD. O túnel elevado era outro charme do Chevrolet Omega, que tinha também porta-luvas refrigerado, cortina de proteção no vidro traseiro, sensor anti-esmagamento nos vidros e trio elétrico com vidros one-touch totais, bem como alarme ultrassônico, o primeiro do Brasil. O espaço interno era bom e o porta-malas contava com 520 litros, sendo 870 com o banco traseiro, bipartido, rebatido, embora este mantivesse os apoios de cabeça vazados sobre a cobertura traseira. Aliás, o Chevrolet Omega tinha bancos excelentes tanto em tecido quanto em couro. Os dianteiros no CD tinham ajuste lombar e havia opção de teto solar elétrico no topo de linha, muito à frente do velho Opala 1 e Opel Record que foram embora sob protestos no ABC Paulista. O Chevrolet Omega trazia uma nova engenharia e arquitetura de plataforma que dava ao carro um comportamento dinâmico bem superior. A concepção de motor e câmbio em longitudinal e tração traseira era outra boa coisa que os dois tinham. Entretanto, o Chevrolet Omega incorporava suspensão dianteira sobre muita gente. O Chevrolet Omega tinha 4,738 metros de comprimento, 1,760 metros de largura, 1,418 metros de altura e 2,730 metros de entre-eixos, medidas generosas na época, embora ele fosse um pouco menor que o Opala. Mas nessa altura, porte era o de menos, pois a tecnologia e a engenharia davam ao alemão uma vantagem enorme. O tanque tinha bons 75 litros para garantir autonomia suficiente para clientes exigentes. Os freios eram a disco nas 4 rodas e a direção hidráulica era tipo cremalheira. Para compor a oferta aqui, a General Motors do Brasil se valeu de uma opção de motor nacional e outra importada. O primeiro era o Família Segunda do Monza, com seus 1998 cm3. O 2.0 era oferecido apenas na versão GLS e entregava 116 cavalos na versão a gasolina. O mesmo, quando na versão álcool, passava a ter 130 cavalos e 18,6 kgfm. O motor 2.0 foi criticado no início de carreira do Chevrolet Omega por não oferecer a performance que o sedã exigia. Ele permitia ao modelo ir de 0 a 100 km/h em 12,6 segundos e atingir 190 km/h, o que não era tão ruim assim, mas o produto era mais imponente que os números oficiais. Com álcool, o Chevrolet Omega GLS 2.0 fazia melhor, indo de 0 a 100 km/h em 11,1 segundos e com máxima de 199 km/h. O Família Segunda 2.0 dessa forma, era o 8V mais potente do mundo na época. Isso também não comoveu os críticos. O câmbio era de 5 marchas e o peso era de 1.380 kg. O consumo com o vegetal não era nada bom, 5,7 km/l na cidade e 9,0 km/l na estrada. No CD, o Chevrolet Omega vinha com um motor alemão, um 6 em linha 3.0 com 2.968 cm3 e todo feito em ferro fundido, inclusive o cabeçote. Assim como no 2.0, ele tinha injeção multiponto,
mas entregava 165 cavalos a 5.800 rotações por minuto e 23,5 kgfm a 4.200 rotações por minuto, o que era bem alto para o torque de um motor tão grande. O interessante da versão CD é que o Chevrolet Omega podia ter transmissão manual de 5 marchas ou automática com 4. No primeiro caso, o sedã oficialmente ia de 0 a 100 km/h em 10,2 segundos, com máxima de 210 km/h. Só que na época, as revistas iam além disso, no automático, cujo câmbio tinha os modos normal, esportivo e inverno, bem como gerenciamento eletrônico e controlador de velocidade. O Chevrolet Omega CD 3.0 fazia o mesmo em 11,8 segundos e 207 km/h de final. Movido apenas por gasolina e com funcionamento suave, o 6 em linha com esse câmbio garantia consumo de 6,9 km por litro na cidade e 9,7 km por litro na estrada. No manual, 6, 7, 9 km/h, respectivamente. Troca de motores. Em 1994, a GM decidiu lançar um Chevrolet Omega GL 2.0, com acabamento e conteúdo mais simples. A série Diamond simplificava o CD 3.0, convertendo-o em um GLS na prática. Para não queimar o produto, a montadora teve paciência até 1995, quando finalmente cedeu às críticas e mudou o motor nacional. O 2.0 passou a ser 2.2 com injeção multiponto, e na gasolina, a potência permaneceu em 116 cavalos, mas o torque subiu de 17,3 para 20,1 kgfm a 2.800 rotações por minuto, o que garantia um desempenho melhor. Então, a única alternativa era revitalizar o ainda usado motor de 6 cilindros do Opala, o famoso 254.ms. A GMB teve de pedir ajuda a Lotus para que o velho propulsor recebesse injeção multiponto e outros melhoramentos para entrar como se deve no Chevrolet Omega CD. Em termos técnicos, foi um retrocesso que já indicava o tempo de vida do próprio modelo. Isso porque o Omega alemão deixou de ser feito na Europa em 1994 e agora só o Brasil fazia ele. O 4.1 injetado entregava 168 cavalos a 4.500 rotações por minuto e 29,1 kgfm de torque a 3.500 rotações por minuto. Muita gente elogiou o velho a bordo do executivo da GM, que ia de 0 a 100 km/h em 9,5 segundos e tinha máxima de 215 km/h, no manual. O automático fazia o mesmo em 10,5 segundos e conseguia 212 km/h de final. Atualizações do Omega. O Chevrolet Omega recebeu um tapa no visual em 1995, junto com a mudança de motores, ganhando lanternas fumê, spoiler na tampa do porta-malas, retrovisor eletrocrômico, luz de freio em LED, apliques de madeira no interior e novas rodas de liga leve com múltiplos raios. 2 anos depois, o Omega ganhou rodas de 5 raios, mais esportivas, reposicionamento dos comandos dos vidros e travas para o console, proteção de bateria e volante menor, com 38 cm ante o original alemão, que tinha 40 cm. Perderam-se alguns itens bem europeus, como as luzes de estacionamento, por exemplo. Então, em 1998, o Chevrolet Omega saiu de cena,
2 anos depois da perua suprema. Com o fim do alemão, a General Motors precisava substituí-lo por um carro equivalente, mas só encontrou um sucessor de mesmo nome na Austrália. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo.